Hello, Springers. How are you doing? Okay. Okay. Okay, we're live? We're All right. live. Hello! How are you? Okay. Muito bem. Gente, hoje a gente está aqui com mais uma free class para vocês, né? E na free class de hoje a gente vai falar de Most common mistakes, que seriam os errinhos mais comuns de quem está começando a aprender inglês agora. né? São erros que são, na maioria das vezes, cometidos. Aliás, são erros que são, para quem é falante da língua portuguesa, né? Quem fala português são os erros mais comuns que a gente comete por causa da nossa língua nativa, Exatamente. né? Por causa do Do português. português. All right, so, you want to get started? Yeah, let's get started. All Okay. right. So, first one, o primeiro que nós vamos falar é sobre a tradução literal, literal translation, que seria, basicamente, quando você fala, isso funciona em português, provavelmente vai funcionar em inglês, e é assim que funciona, Teacher Tati? Nem sempre. Nem sempre. Em alguns casos funciona, Yeah. mas nem sempre, né? Principalmente quando são expressões, aquelas expressões do português expressões coloquiais, que nós queremos dizer. Por exemplo, consegue pensar num exemplo clássico? Expressões Português que a galera vai e faz aquele translation direto lá. que não funciona, né? Por exemplo, Tem um exemplo Tem. muito que foi assim, faz um tempinho, mas era um exemplo que eu vi muito assim, o pessoal fazendo piadinha, que é o deixa comigo que eu livro a sua cara. Já ouviu Ok. falar? Em português, sim. Em português. E como é que fica em inglês, se você traduzir literalmente? Deixa comigo. Chá comigo que eu livro a sua cara. Ok. Mas o chá? Chá. Chá sai o T, não é? Tea. Tea with me, Tea with me. that I clean your face. And I book your face. And I book your face. Yes. Livro. 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 Book. Ok, não é limpo, é livro. Book your Então, face. Tea with me and I'll book your face. Tea with me and I'll book your... essa não dá certo, não. Não tem mesmo. E assim, esse é um exemplo bem exagerado, mas tem muitas expressões assim que no dia a dia a gente fala em português e vai traduzir para o inglês. Não funciona assim como se você traduzir do inglês diretamente para o português. Não funciona. Uma expressão no inglês que seria It's raining cats and dogs. Claro. It's raining cats and dogs, né? Em português fica tá chovendo gato e cachorro. Tipo assim, você olha para o clima, olha, tá chovendo gato e cachorro hoje. Faz sentido? Não. Mas em Né? português a gente tem um parecido, que é tá chovendo canivetes. Tá chovendo canivetes, que é muito Então, parecido. assim, não dá para fazer aquela traduçãozinha literal. No caso de expressions, a gente tem que dar uma alterada. Nesse caso, é melhor não arriscar. É Ok? verdade. Very Né? good. Então, são expressões que a gente usa. São expressões, a gente fala que são idiomatic expressions, né? São expressões que dentro da língua que a gente usa para falar várias coisas, sem ser aquele sentido literal, e não funciona muito bem se você traduz aquilo no pé da letra. Eu estava dando uma aula ontem para uma japonesa e a gente estava traduzindo expressões de comida, sobre comida em inglês. E aí ela falou assim, tinha uma expressão que falava assim, como é que era? Be careful not to jump out of the fry pan into the fire. Ok. Né? Ok. Que quer dizer que se você traduz literalmente, Cuidado para não sair da frigideira. era direto pro fogo. Pro fogo. E aí você pensa, mas, mano, não tem sentido, né? Mas ele quer dizer, para você não sair de uma situação que tá complicada para uma pior ainda, né? Sai da frigideira pro fogo. E aí, como é que a gente fala isso em português? Em português? A gente tem alguma Tem expressão alguma nessa expressão em em português? Direto da panela pro fogo? Tem isso? Não, sei. acho que não. Em Eu português, acho que é mais assim do inglês talvez, que a gente está acostumado, mas acho que em português não tem. Se tiver, alguém comenta, porque eu fala já aí não pra lembro. gente. Mas expressões, são traduzir expressões, né? Tomar cuidado no sentido literal ali, Isso. ok? E o next, então? Teacher Tati, seria qual? Next, a gente tem os false cognates. Yes. Né? False cognates, aí a gente tem que tomar cuidado com alguns que são que todo mundo erra, que tá nas portas dos lugares quando você vai entrar. Oh my God. Né? Então, para você push and pull. Push and pull. Né? Que a pessoa confunde muito com
Então, push and pull. Isso tem bastante aqui no Japão. Você vai lá na porta, você vê lá, push. Pera aí, então, deixa comigo que eu sei o que eu faço. Aí você vai lá e puxa. Mas, na verdade, em inglês, o push é the opposite, empurre. Então, assim, até mesmo, não sei você, Teacher Tati, mas eu ainda dou aquela bugada às vezes, porque assim, Eu quando tenho que parar pra pensar. Eu tenho que parar pra pensar. Então, assim, até quem fala inglês, assim, como já um pouco mais fluente, ainda tem essa dificuldade. Mas quem tá aprendendo, vê lá, push. Conheço essa palavra, eu sei o que é o puxar. E isso são os false cognates, que são palavras que tenham, assim, são parecidas, mas elas querem dizer coisas, assim, diferentes. No caso, aqui, completamente oposto. É verdade, é verdade. Outra palavra que é muito comum pro pessoal é lunch. Lunch. Let's eat lunch. Vamos comer um lanche? Não exatamente. Pode ser, mas lunch. Português você lê, lanche, legal. Mas. Ok? Lunch. There we go, lunch. Mas, na verdade, o lunch é o almoço. Então, se alguém fala pra você, let's eat lunch. Vamos almoçar. Não vamos comer um lanche. Então, e como é que é lanche daí? Lanche é um snack. Esse é snack. Aí é um snack, né? Que essa galera confunde bastante. Um que eu acho muito legal e que toda vez que a gente passa nessa sala de aula, a galera fala assim, nossa, é sério? É o principal. Principal, sim. Já passei também, teve aluno que falou assim, não sei o que é, pode deixar. Not exactly, não exatamente. Seria o principal. Porque principal, você vê no português, você olha ali, principal, sei o que é. Né? É o principal. Mas no English ele não quer dizer exatamente principal. It is a job. É um cargo. Seria quem? Seria o diretor de escola. Né? Então, principal, diretor de escola. É o diretor da escola, não é o diretor de uma companhia, o diretor de cinema, né? Para isso, ele é um cognato mesmo, é o director que a gente usa, mas para a escola, principal. Ok, very good. Também tem outras formas de se falar diretor de escola, mas a mais comum seria o principal. Eu, para mim, não usava principal na minha escola. Você usava o quê? Nós chamávamos de dean. Era o dean. Era o dean. Ou dean ou headmaster, mas nunca principal. Mas aí é porque é mais puxado para o inglês, um pouquinho mais para o britânico, né? Yeah, so we had a dean, nós tínhamos um dean. Mas principal é o mais comum nos Estados Unidos, yes? Okay. Alright. Outro erro que é muito comum pelo pessoal que está aprendendo inglês é usar o double negative, que a gente fala. Yes, double negative. Né? Double negative, que é usar o negativo duas vezes, né? Vocês já viram as palavras, a palavra nothing, né? Estou escrevendo aqui para vocês. Anything. O nothing, né? Para quem já estudou um pouquinho mais, o nothing, acho que fica invertido, mas tudo bem. Nothing, o nothing é o nada, né? Quer dizer nada. Então, ele já é negativo. Só de ter o no na frente, ele já é negativo. Opa, apaguei. Ele já é negativo, né? Então, quando a gente usa o nothing, ele já é negativo. Então, a gente não precisa colocar mais nada negativo junto, né? Porque ele já é negativo. Mas é que no português nós somos muito acostumados em falar eu não sei de nada. Então, você usa no inglês já não funciona assim. Ao invés de falar I don't know nothing, ou seja, eu não sei de nada, literalmente double negative, que não se usa, você usa o anything. Tá ao contrário, não? Tá, yeah. Ok, tá, galera? Mas it's anything. Anything seria no sentido de alguma coisa, qualquer coisa. Então, eu não sei de alguma coisa. Não falaríamos eu não sei de nada. Seria I don't know anything. Porque aqui não tem o know, não é uma negativa. O que deixa negativo é o don't. Então, I don't know. Não se usa double negative. Não usa double negative, yeah. Very good. Então, sempre que você tiver uma palavra que começa com no, nothing, no one, nobody, ele já é negative. Né? Então, aí o restante da frase não precisa estar no negativo, né? A gente não precisa ter mais nada negativo. No inglês não se faz a double negative. Yeah. Very good. E um outro erro que comum acontece muito são aquela confusãozinha com palavras que têm grafias similares. São aquelas palavrinhas que você olha e fala, eu já conheço essa palavra, eu vi na aula, eu sei o que é, mas assim, por uma diferencinha de uma letrinha, na verdade, era uma outra palavra. Então, assim, tomar cuidado com as grafias similares. Um example seria, vamos escrever, dá pra ler, será? Aqui. Peraí, vamos ver se vai dar. Dessert.
Ok, desert. E vou colocar aqui junto para poder ver, né? Esse aqui são duas palavras que a gente confunde muito quando você está começando a aprender. O primeiro é desert e o segundo dessert. Você vê que a pronúncia muda bastante por causa de um S a mais que tem na palavra, né? Exatamente. E, na verdade, o significado delas são bem diferentes São também. bem diferentes, né? Ok? Então, desert. Desert é o deserto. E dessert É sobremesa. Aqui. É sobremesa, né? Uma dica para essa palavra que alguém me falou uma vez, acho que foi um professor que me falou uma vez, que ele nunca mais esqueceu que dessert, com 2 S, era sobremesa, porque em português sobremesa tem 2 S. E aqui também tem 2 S. Sobremesa? Sobremesa, tem 2 S na palavra e aqui makes tem 2 sense. S. Então, ele falou, é assim que me ajudaram a memorizar. E eu nunca mais esqueci, aí eu passo para os alunos também, né? Ok, legal. Uma que eu vejo muito, assim, não é... Essa daqui, ela é uma diferencinha que não é só uma palavra. Ela é o chicken e o Kitchen. Esse é uma que Chicken e eu já vi kitchen. várias vezes. Então, a gente tem o chicken. Tá aparecendo aqui? Mais pra cima. Yeah. Ok. There we go. Então, temos o chicken e o kitchen. Que, na verdade, você só faz uma trocazinha ali e todo mundo tá aprendendo. Estamos aprendendo lugares. Onde está você? Where are you? I'm in the chicken. Eu estou na chicken. No frango. Cuidado. Então, tomar cuidado de chicken e kitchen. Porque chicken, frango e kitchen, cozinha. Então, lembra que the chicken is in the kitchen. Então, o frango tá na cozinha, você não. Ok? Outro bastante comum é o watch com wash. Yes, Por quê? Porque a pronúncia é muito parecida, né? Então, watch quer dizer assistir. E wash, lavar. E aí você vai lá e fala assim, I am watching my clothes. Eu estou assistindo as roupas. Cada um com seu hobby. E aí ele fala assim, I'm watching the TV. Cuidado, você vai ficar sem a TV. Então, esses aqui é parecido, né? Watch, mas é um que confunde bastante também, né? Também. Alright. E next. What's next? Next, a gente vai falar do uso excessivo do verbo to be. O verbo to be ele é a primeira coisa que a gente aprende. Então, você chega na sala de aula, abraço. Se você vem aqui para Spring, principalmente, sua primeira aula ela é sobre o verbo to be já. Você vai sair daqui... Sabe aquele verbo que você, na escola, você passa 9 anos estudando e você sai da escola sem saber? Então, esse é o verbo to be. Mas daqui, em uma aula, você vai entender o que ele é. Se você vai lá no nosso canal, você dá uma procurada na página, tem um vídeo muito legal do Teacher Guto ensinando o verbo to be, que em 5 minutos você entende o que é o verbo to be. E aqui a gente vai falar de quando a pessoa aprende e ela não para mais de usar. Gosta tanto que fala, amei, é meu, nunca mais paro de usar. Em toda frase eu vou colocar um to be. Funciona assim? Não, exatamente. Na hora de usar o verbo to be, pensa sempre no que ele quer dizer na tradução dele. Ele vai estar sempre entre o ser e o estar. E aí, se na sua frase, em português, não tem a palavra ser e nem a estar, independente da conjugação que ela esteja, você não precisa do verbo to be nela. Very good. Exatamente, né? Porque se você só vai usar falando sou ou eu estou, no caso. E se você está falando de alguma outra coisa de ter, por exemplo, aí já é diferente, né? Você fala eu sou, tenho tal coisa. Aí já é diferente. Aí a gente entra num outro erro que é muito comum, que é, para tudo a gente fala tem. Eu tenho tantos anos. Não vou contar aqui, quem sabe, quem não sabe vai ficar sem saber. Mas eu tenho tantos anos, ou tem uma escola no segundo andar, por exemplo. Né? Tem um posto de gasolina na esquina, ou tem uma caneta em cima da mesa. Então, esse tem, a gente tende a pensar que ele é o have. Very good. Né? Mas ele é sempre o have, Teacher Mari? Não exatamente, porque no português a gente tem esse costume de falar eu tenho, porque sim, você tem. Mas no inglês você é. Nesse caso, seria onde falta o verbo to be. Já falamos onde tem em excesso e onde falta. Porque o have, literalmente, é ter, certo? Have é ter. O have, ele trata de posse, daquilo que você possui, que é seu.
que por alguma razão ele pertence a você, né? Tanto objetos como pessoas. Você fala de relacionamento entre pessoas, né? Então, I have a husband. Então, eu tenho um esposo. Não é que eu possuo ele, mas existe uma relação, Existe uma relação. né? Yes, yes. E aí, no caso, a gente usa o have para tudo, inclusive para falar de idade. E a gente não fala o have para idade. Entendeu? Idade, a gente é aquela idade, Você né? é tantos anos velho. Mais ou menos. E aí é onde a gente usa o verbo to be. Então, para falar idade, em vez de falar I have, você vai falar I am. Deixa eu ver se eu consigo escrever ao contrário. Ao Aqui contrário. para ficar fácil de ler. Deu certo? I am. Não sei. Deu Não certo? sei, não faço ideia. Deu certo? Deu certo. I am. I am. Então, I am ao invés de quantos anos você tem? Em português, eu tenho tantos anos. In English, how old are you? Então, a gente já usa o to be na pergunta, não usa nem o have. How old are you? I am, confidencial, years old. Exatamente. Yes. Né? E aí, quando a gente vai falar de tem um lápis na mesa, tem um posto de gasolina na esquina, também não é o verbo to be. Quer dizer, ele entra na mistura, né? Sim. A gente vai falar que there is, né? There is ou there are. Por quê? Porque o there is, quando você põe essas duas palavras juntas, ele quer dizer Haver. é o haver, né? Então, na verdade, aqui a gente comete um erro tanto no inglês como na língua portuguesa. Então, os Também. professores de português ficam doidinhos, porque naturalmente a gente não fala nosso idioma perfeitamente, né? Então, ninguém tá esperando que a gente saiba falar inglês perfeitamente, mas esse é um erro muito comum, que porque a gente erra no português, a gente erra no inglês, que é falar o have no lugar do there is. E na verdade a gente fala um posto de gasolina na esquina. Um posto de gasolina. Seria o português correto. Há uma escola na vizinhança. Exato. Né? Então, para isso a gente usa there is, né? Se a gente estiver falando de um só, vamos ver. E se estiver falando de mais de um, a gente tem o there are. Mas não vai aparecer ali. Maybe. Yeah. Não, acho que agora deu certo. Deu certo? É. Ok. Good. There is e o there are. Alright. Então, there is, there are. Tá aí a diferença que seria o haver, não o ter posse. Yes. Alright. And then, next one. Esse é um muito comum também, que seria o make you do. Então, nós temos o make you do. Então, tanto o make quanto o do. Os dois significam o quê? Teacher Tati? Fazer. Fazer. Tanto o make quanto o do é fazer. Aí, tem uma coisinha assim, aquela diferencinha na hora de você formar a frase. Porque tem algumas situações que você vai usar o make e tem algumas situações que você vai usar o do. E aí, o make, normalmente, é quando você está fazendo alguma coisa que você acaba criando algo. Por exemplo, I make um projeto de arts and crafts. I make something, porque eu criei algo. I do the dishes. Eu lavo a louça. Eu criei uma louça ali. Não, eu só lavei a louça. I do the dishes. I make something. Algum outro exemplo? Quando o pessoal, assim, aí já não é nem o... Aí a gente não vai usar nem make nem o do. Que eu vou fazer um teste. Ok. Né? Sim. Então a pessoa, I will make a test. I will do a test. Não é nenhum, nem o outro. Na verdade, é o take. A gente usa take a test. Que alguém já fez e você vai lá, vai pegar e vai completar e preencher. Então, você não vai nem do, nem o make. É o take. Você não fez nada e também já estava feito para você. You take a test. O do, e se for a homework? I'll do my homework. I do my homework. Do my homework. Porque daí você está fazendo a sua tarefa. Não pode ser make porque você não está criando nada, você está fazendo a tarefa, respondendo os exercícios. Então é por isso do. Mas o teacher que criar o seu exercício, ele make your exercise. Porque daí sim o teacher criou o seu exercício, né? você só fez. Ele que criou. E ainda com o do you make, existem algumas expressões que elas sempre vão daquele jeito, né? Então, por exemplo, do the dishes, que a teacher Mari falou, é o do, esse do é de, não é fazer os pratos, a gente vai lavar os pratos, né? Então, a gente fala do the dishes, or make the bed. Você vai arrumar a cama, mas você não vai falar do the bed, você vai falar make the bed, você vai arrumar. Então, aqui não é nem no sentido de fazer, é de arrumar, né? Estender os lençóis. Tem algumas coisinhas que elas já vão com a própria delas. E daí isso daí você não tem como mudar. São sets de palavras que uma acompanha a outra.
e aí que vale a pena também estar aprendendo. Very good. All right. E next. Teacher Tati. Me? Ah, Ok. please. Então, mais uma parecida com esse do make and do. Que seria, nós usamos o watch, look and see. O que quer dizer watch, look and see? Os três querem dizer ver, Very good. né? Ver, mas aí a gente tem o ver, tem o assistir, tem o olhar, né? E aí qual é a diferença deles, teacher? E aqui, então, watch, look, Watch, look. Watch é assistir, então você vai falar I watch TV, see. né? Look é o olhar e o Então- see é o ver. Very good. Então, watch, você está assistindo algo. Look, look, there's a bird. Olha lá, tem um passarinho. You see, Teacher Tati? I can see you. Yes, you can see me. I see you. I see you. Very good. Esse é no sentido de ver, olhar e assistir. Ok? Então, aí a gente usa também esses três em algumas situações específicas, algumas coisas que sempre vão juntas, né? Então, por exemplo, eu nunca vou falar, se eu falar assim, I see the TV, você não quer dizer que você está assistindo Você a está TV. vendo uma TV Mas ali, tá imagina ali. que você andou na rua ali e você viu uma TV na vitrine. Então, você viu a TV, Viu. né? Não é no sentido de assistir a TV. Então, algumas coisas aí você vai poder usar junto, mas aí você muda o significado da frase. Aí você Então, viu uma TV. É, eu exato. vi a TV, mas você não você não assistiu a TV. Então a gente tem que prestar atenção aí no significado, né? Ok? Very good. E o que mais? O que a gente tem também é muito a pronúncia do TH, do TH. Yes, TH. Né? A pronúncia do TH a gente sofre um pouquinho porque o TH ele tem um som diferente que a gente não faz no português. Né? O TH. É dificinho para quem tá ali no português e entender, porque vem um TH é aquela coisa do thank you. Né? Thank you, thank you, thank you. Mas, na verdade, o TH ele tem um sonzinho diferente. Seria o thank you. Uhum. Não seria o thank you. O TH é assim, gente. É essa hora que não pode ter vergonha. Porque para fazer o som do TH, ele é muito simples. Yes, mas it is. ele não é muito bonito. Nunca é, mas é necessário. Não é bonito, mas é O necessário. TH é assim, você vai pôr a língua no meio dos dentes e dar uma E a sopradinha. sombra. So, E às vezes sai som, às vezes alguns com som, alguns sem som, né? Então, no caso, thank you, ele tem som, de thank you, mas o three já não é diferente, né? Very Ou good. então o artigo, né? Like the car, the school. Então, esse já tem um som mais acentuado. Então, o TH normalmente ele vai ter assim, sons que você não está acostumado. Não vejo assim o TH e falar, eu sei que é T. Então é D movie. Não necessariamente. Vai ter algumas vezes que o TH tem som parecido com o de D. Tem. Às vezes ele tem o som do F, um F bem abafado, né? No Very caso good. de bathroom. Tem algumas Né? músicas, tem a música que o Teacher Guto passou pra mim na sala, eu achei super interessante. Thunder. Thunder. Imagine Dragons. É uma Também. música que, assim, quer praticar a sua pronúncia? Vai lá ouvir Thunder. E toda vez que falam Thunder, você repete. Você vai ver que realmente ele não tem som de D. E agora, para nossa última dica, o último erro que é muito comum. Yes! O último erro seriam as nossas prepositions. Prepositions, o que são prepositions? No português são preposições, basicamente algo que vai ligar o A ao B. De uma maneira assim, bem simples de falar. Então, por exemplo, eu falo o A está dentro do B. Então, foi aquele link, a preposição ali. Ok? E o que é um erro muito comum é você omitir essa preposição na hora que você está aprendendo inglês. Então, você fala, por exemplo, um exemplo, Teacher Tati. I go the supermarket. Very good. I go the supermarket. I go. Eu vou. The supermarket. O mercado. Supermercado. Então, eu vou, mercado. Legal. Aí faltou ali uma palavra que liga, né? As Então, duas dois. palavras. I go to the supermarket. Então, faltou o to, que você vai ao supermercado. Que isso também é uma muito comum também. O que mais? O in, que seria o dentro. Então, um exemplo com in. Seria exemplo I work. I work e o nome do lugar. Yeah, I work at Spring. I work Spring. Então, eu trabalho Spring. Legal. Mas, I work Spring. I work in or I work at Spring. Falta sempre a preposition. Isso. There you Aí go. a gente tem aqui as três mais comuns,
né? In, on e at. E aqui dá um nó na cabeça da galera, porque quando a gente traduz no português, ele é tudo igual. São todos os mesmos. Né? Tudo no, na, em, em, a, em, E no, na, no na, e por aí vai. Tudo igual. Ele é tudo igual no português, professora de português, me perdoem. Mas fica tudo igual no português. Só que no inglês é ele que traz a diferença, né? E ele muda completamente o sentido da Muda frase. o sentido da frase. Então, esse aqui é legal pegar bem o significado deles. Basicamente, o in quer dizer dentro, o on em cima e o at ao lado. Né? Ao lado. Só que aí dentro desse aqui tem várias regrinhas do uso, mas a gente não vai entrar nelas hoje porque é uma aula Só bem mais longa. o básicozinho, assim, só pra lembrar ali. Né? In, on, Mas at. lembra de colocar uma preposição, que são palavras que vão ligar, né? Que te ajudam a dizer aonde que tá, de que maneira, de que forma que as coisas aconteceram. Você está realmente. Você, não é eu estou no supermercado. Ele ajuda a indicar mais. Very good. E é isso. Essa era a última dica do dia de hoje. Nossos most common mistakes. Esses são os erros mais comuns para quem fala português, que está aprendendo inglês. Então, da próxima vez que você estiver na sua aula, que você estiver falando inglês, lembra dessas dicas e evita esses erros. Exatamente. Né? Evita esses erros aí, ok? Gente, vou aproveitar aqui que a gente está chegando ao final da live para lembrar que a Spring School está entrando de feriado já. Yes. A nossa folga começa amanhã, dia 29. Então, lembra que amanhã não tem aula já. A partir de amanhã a gente está de folga, a escola está de folga. A gente vai ter uma reunião interna bem bacana, onde a gente vai estar trabalhando aí algumas coisas muito legais para o pós-feriado, né? Mas a gente retorna no feriado no dia 5 de maio, é o último dia. A gente começa de novo dia 6 de maio, na próxima quarta-feira. E 6 de maio a gente ainda está online, tá? Então, se você tem aula na escola, então lembra que 6 de maio ainda as aulas são online. Mas dia 7 a gente está de volta nas unidades, com muita novidade, coisa boa para vocês. E é isso, né? Acho que seria isso. Vamos ver. Um comentário. Vem um comentário aqui. I work to Spring. I work to this company. Está correto como no português? I work to Spring. Lucas. Lucas, I work to Spring. Ficaria assim, eu trabalho indo, né? Indo para Spring, né? Então, I work at Spring, né? Seria o correto. I work to this company. Eu trabalho para essa companhia. Esse tá correto. Esse é assim mesmo. Eu trabalho nessa companhia, para essa companhia. Poderia ser também I work for this company. Também seria uma alternativa. Mas esse funciona. Mas funciona. Né? O importante é ter uma palavra ali que vai dar um link, senão fica eu trabalho Spring, parece um índio falando, né? Quando a gente está aprendendo uma língua, é normal a gente falar isso, mas depois de um tempo é legal a gente dar essa polida, né? Aquela polida ali na frase, né? Porque assim, vão entender o que você está falando? Bom, provavelmente, não é garantia. Mas vão entender, mas assim, você fala assim certinho, dá aquela polida mais e tal, assim, perfeita a frase. Tá bom? Ok? Mas é isso então, gente. Então, have a great Golden Week. Bom feriado para todo mundo. Yes. Guys, stay home. Stay safe. Stay safe, have fun. Have fun. And spring your life. Spring your life. Thank See you you next very time. much. Bye-bye. Bye-bye.